Senhor, a paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para você que nos acompanha também pelas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto de ensino e também culto da vitória. Aleluia! E eu quero convidar você agora, que está aqui nesta noite, que tem algo que você precisa de uma intervenção da parte de Deus. Lembre que você está no culto da vitória. E eu queria que você ficasse de pé agora. E se você tem alguma necessidade, dê um sinal assim com a sua mão, não precisa dizer exatamente o que é. Nós estamos num culto onde o Senhor é poderoso e Ele é benigno. E é um culto da vitória. Muitas pessoas têm sido abençoadas neste culto aqui. E também dirijo-me a você que nos acompanha agora pelas redes sociais. Você que está aí no YouTube ou no Facebook. E que precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Deus é benigno. Ele tem interesse em abençoar os seus filhos. Então nós vamos estar orando agora. E eu convido você, aonde você estiver, que você também se prostre diante do Senhor agora conosco. Nessa oração de unidade. Para que Deus possa liberar algo sobre a sua vida na área da sua necessidade. Não sei exatamente as necessidades das pessoas, mas tem pessoas aqui enfermas, tem pessoas atravessando crises conjugais, tem pessoas aqui desesperançadas. Eu estou me dirigindo a pessoas desesperadas, pessoas que não têm mais perspectiva de continuar vivendo. Eu estou me dirigindo a pessoas aqui que têm vontade de morrer, mas saiba que o dono da vida, cheio de graça e amor, Ele marcou nesta noite um encontro com você. Vamos estar orando ao Senhor agora, com fé, nesta oração unida, nesta oração de unidade, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar ao Senhor. Pai, como igreja nos colocamos na Tua presença. Estamos neste culto de ensino, que também é culto da vitória, culto de oração. E neste momento, Senhor, mais uma vez queremos derramar o nosso coração na Tua presença, para declarar que Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus que nos deu a grande salvação. Tu és o Deus que tem andado conosco, nos tem permitido estar de pé nesta caminhada tão desafiadora, Senhor. E nós sabemos que chegamos até aqui, porque a Tua boa mão nos tem sido favorável. Ó Deus amado, quantas provisões Tu tem liberado sobre as nossas vidas, ainda neste dia. Quantos livramentos Tu nos tem dado, Senhor. Ó Deus, mas nós ainda colocamos-nos na Tua presença, nesta palavra de oração, para declarar, Senhor, que muitas são as nossas necessidades, muitas têm sido as nossas dores, muitas têm sido, Senhor, os nossos fardos, os nossos desencontros, Pai Celestial, e nós nesta hora levantamos nossas vozes de clamor ao Teu trono de graça e misericórdia. Ah, Senhor, esperando do meu Senhor liberações poderosas sobre as nossas vidas, como tem sido até aqui, Senhor. Ó Deus, eu Te apresento os enfermos desta igreja, e dentre estes eu Te apresento a irmã Ruth, Senhor, Pai, que tem caminhado numa trajetória longa de muitos sofrimentos. Meu Deus, eu peço agora a Tua graça, ao Teu favor, Senhor, sobre a vida da Tua serva. Ó Deus amado, que este cativeiro seja removido agora. Pai, que a alegria, o gozo, a saúde plena venha, Senhor, sobre a vida da Tua serva agora. Ó Deus, nós abençoamos, ó Deus, com toda a sorte de bênção. Nós abençoamos com saúde plena, Senhor, e com libertação de toda esta dor, de todo este sofrimento, de incertezas e limitações.
Ó Deus eterno, eu te apresento meus irmãos também, minhas irmãs que estão enfermas, acamadas, outros em depressão, Senhor, outros tomados de pesados fardos de tristeza, outros de desânimo, Senhor, que nesta hora a tua boa mão possa estar, Senhor, movendo sobre cada uma destas vidas, Senhor, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser revigoradas, que precisam ser encorajadas, Senhor, e somente o teu Espírito, somente a tua graça, Senhor, assim o pode fazer. Meu Deus, eu te apresento as famílias que estão atravessando crises e mais crises, Senhor, tristeza sobre tristeza, dor sobre dor, e sem uma perspectiva de vitória e de dias melhores. Vai, estenda as tuas mãos agora, repreende toda a semente da dissensão, repreende toda a semente da desonra, repreende toda a semente da ira, do ódio, da vingança, Senhor. Ó Deus, Pai, que o Espírito do perdão venha operar no meio dos casais, que o Espírito da reconciliação venha agora ministrar sobre estes casais que estão em crise, Senhor. Ó Deus, visita os nossos jovens, visita os nossos adolescentes, dá vitória, Senhor. Levanta estes na força do Espírito Santo. Vai dar vitória por aqueles que estão atravessando lutas. Muitos estão em vales, Senhor, agora, e dependem, Senhor, de um alento da tua parte, meu Pai. Ó Deus, lembra de que somos pó, de que somos limitados, Senhor, mas nos colocamos na tua presença, porque nós temos um Pai celestial que não nos deixou órfãos aqui na terra, meu Deus. Mas estamos debaixo da tua promessa, que é de estar conosco todos os dias, para nos confortar, para nos consolar, para nos dirigir, Senhor, para os teus santos e gloriosos propósitos. Pai, sela a vitória neste dia, abençoa os teus servos, salva nos lares, restaura nos lares, liberta nos lares e abençoa o teu povo, Senhor. Pai celestial, que a tua bênção alcance a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Pai, que possamos ter testemunhos poderosos da liberação e da graça e do favor do Senhor. Pai, é minha oração que faço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de você sentar, dê a paz do Senhor para alguém, mas uma paz do Senhor viva, uma paz do Senhor forte, uma paz do Senhor que toque o coração de cada um aí, tá bom? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, irmã Helena, tudo bem? Amém, amém. Amados, nós estamos aqui mais uma vez no culto da vitória e também no culto de ensino da palavra de Deus. O Espírito Santo tem colocado no meu coração palavras que preparam a igreja estrategicamente para o tempo presente e para o tempo futuro. Eu pedi que esse culto aqui ele fosse também transmitido pela internet, porque essa palavra é uma palavra profética e ela tem, o Espírito Santo tem me dito que ele quer alcançar muitas pessoas com esta palavra. Em tempo de desânimo, em tempo de descrédito da palavra de Deus. Mas todos saberão que uma palavra profética, ela foi liberada. Todos saberão que o Senhor cuida dos seus e Ele dá visões, instruções estratégicas. E Ele conclama o seu povo a tomar um posicionamento para os dias presentes e também para os dias vindouros. Amados, vou repetir. Deus está liberando instruções estratégicas para que nós tomemos um posicionamento no mundo espiritual para dias presentes e para dias vindouros. Louvado seja o nome do Senhor. E é por essa razão que nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor cada sexta-feira, porque Deus tem me dito, ministra sobre aquela igreja e prepara para os dias presentes, para os dias vindouros e também para a minha vinda que está muito perto. E aqui nós estamos, amados, cumprindo uma determinação do Senhor Jesus para a sua igreja. E nós, durante um bom tempo, desde outubro, ministramos aqui sobre fé,
porque é necessário. Nós vamos entrar num tempo em que você vai ver que você só terá a sua fé para lhe guiar nos dias presentes e nos dias futuros. E o Espírito Santo ele começa a ensinar meu povo a que eles têm que se achegar mais perto de mim pela oração. E nós começamos na sexta-feira passada ministrar sobre o porquê orar. E tomamos como base o livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, onde Jesus, ele conclama os discípulos sobre o dever de orar sempre, sem nunca desanimar. E ali está a parábola daquele juiz iníquo. E Jesus mostrando que aquele homem iníquo, ele parou para ouvir a petição insistente de uma viúva. E Jesus mostra muito mais o vosso Pai Celestial. Louvado seja Deus. Por isso, amados, orar é o mandamento de Jesus. Mas orar também é a preparação para você viver na terra, nos dias de hoje, como um cidadão dos céus. Um cidadão que representa o reino de Deus em todos os lugares e em quaisquer circunstâncias. Orar é entender a vontade de Deus, a revelação de Deus. Orar é receber instruções do Senhor sobre como agir nas circunstâncias com discernimento e com sabedoria. Orar, amados irmãos, é para que nós tenhamos condições de manifestar o reino de Deus a este mundo tão tremendo. Orar é manifestar o poder de Deus. Jesus realizava sinais, prodígios e maravilhas, porque ele era um homem de oração. Louvado seja Deus. Orar é buscar intimidade com Deus. Orar é derramar-se perante o Senhor. É humilhar-se, é esvaziar-se, é confessar os pecados e as nossas fraquezas. Por isso Jesus orava em todo o tempo, porque ele dependia do Pai em tudo. E Jesus estava em todo o tempo sintonizado com o Pai, na dependência do Pai Celestial. Jesus, ele começava o seu dia, ele não começava o seu dia tomando café, ele não começava o seu dia conversando sobre a natureza, sobre o futebol, sobre a internet. Jesus começava o seu dia muito cedo ainda. Ele ia para um local isolado e lá ele começava a conversar com o seu Pai Celestial. Ele começava a dizer para o Pai que aquele dia ele tinha uma rotina e que ele queria submeter a sua rotina à direção do seu Pai Celestial. E ele conversava com o Pai acerca de cada detalhe daquela rotina. O Senhor, ele dizia: Pai, eu estou hoje aqui na região da Galileia, estou aqui em Cafarnaum hoje. Ó Pai, Tu sabes aonde eu devo andar, e eu quero as instruções para cada momento, para cada circunstância, para cada ministração, seja com os Teus discípulos que Tu me deste, mas com aqueles que também hão de ouvir a Tua palavra. Senhor, que eu possa ter uma palavra viva para cada coração, que todos vejam que o Teu reino é chegado. E ele clamava ao Pai, dizendo: eu quero fazer a Tua vontade, mas este dia, e eu quero fazer a Tua vontade aonde eu estiver, na casa que eu entrar, na casa que eu sair, na cidade que eu entrar, eu quero estar submisso à Tua vontade. Pai, eu estou na terra, eu dependo de Ti. E Jesus conversava com o Pai Celestial sobre a sua tarefa aqui na terra. E o Pai Celestial que nos ouve, Ele liberava sobre ele: meu filho, em quem eu amo, em quem eu tenho prazer, essa é a direção que eu te dou, essa é a autoridade que eu te dou, esse é o poder que eu te dou. Glorifica o meu nome no serviço que você vai executar hoje. Mas Jesus, antes de tudo, ele era um homem de intimidade com o Pai. Você vai ver isso no livro de João, no capítulo 17, e ele declarando: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes, Pai, glorifica o teu filho. Ou seja, ele fala de quem tem intimidade com Deus, de quem depende de Deus, não apenas uma oração: eu sou membro de uma igreja e Deus está longe. Não, ele tinha um relacionamento com o Pai, e é expresso na oração dele, que era de quem tinha muita intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós falamos aqui também que orar é entrar na nuvem da glória de Deus. Pergunta: você já entrou na nuvem hoje? Vou dizer uma coisa: quando você entra na nuvem, você está orando. Você começa orando normal, parece que é você e as paredes da igreja. Mas você continua orando, se derramando perante o Senhor, seja em adoração, seja em gratidão.
seja confessando os seus pecados. E vai chegar um certo momento que você vai descobrir que você não está num ambiente de quatro paredes. Você está num ambiente espiritual. Esse ambiente muda o teu coração, mexe com a tua alma, mexe com a tua mente, e você começa a sentir desejo cada vez mais se derramar na presença do Senhor, de declarar quem Ele é, de declarar quem nós não somos, e você começa a entrar nesse ambiente. É quando você está na nuvem. Aquela nuvem que Moisés entrava. Toda vez que Moisés ia para o tabernáculo, a nuvem, ela enchia o tabernáculo. É a glória de Deus presente. E a igreja precisa ter essa experiência todos os dias, em todo momento que você ora, em todo momento que você adora, em todo momento que você está lendo a palavra de Deus. Se você estiver no espírito de oração, você vai perceber que esta nuvem vem, louvado seja Deus. Você começa a ler a palavra, não é aquela leitura corrida para poder vencer capítulos e versículos. Não, você começa a ler mais devagar e você vai descobrir que o Espírito Santo estará falando com você ali. E a nuvem, ela vem, envolve você. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também ocorre quando você está cantando, quando você está louvando ao Senhor. Isso acontece quando você está orando. Então, amados, durante o dia, na nossa rotina, nós temos vários momentos para que você entre na nuvem da glória de Deus. E quando você entra nesta nuvem, você sai de casa às vezes, você vai para o mercado, mas a glória está contigo. Dentro do carro você está falando em línguas estranhas, você desce no mercado, você está andando, você não está nem pensando na compra, você está conectado no céu e está andando com o seu carrinho no meio do mercado, às vezes dirigindo no meio do trânsito, porque a nuvem está contigo. Louvado seja Deus. A igreja precisa ter isso todos os dias. É quando a irmã está em casa fazendo um almoço, às vezes lavando uma roupa ali, no serviço doméstico, às vezes ninguém está percebendo, mas você sente que a nuvem está ali, e o Espírito Santo de Deus está ali dizendo: mulher, você é amada do Senhor. Ninguém está te vendo nesse serviço tão cansativo, tão rotineiro, mas o céu está ouvindo o teu coração nesta hora. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes a pessoa trabalha na rua, trabalha como vendedor. Eu me lembro uma vez, estava na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e naquele tempo não tinha carro, não tinha luz elétrica, não tinha nada onde nós morávamos, e as coisas que a gente comprava ali, as pessoas passavam na rua e normalmente usavam uma cesta grande nas costas, e vendiam pães, verduras e algumas coisas ali. E então um dia veio um senhor com a cesta nas costas, e ele estava vendendo peixes. E minha mãe conversava com a minha tia assim no portão, que o muro é de meio, né, dos dois terrenos, as duas casas são perto uma da outra. E aquele homem vem, e minha mãe fala assim: ô peixeiro, deixa eu ver aqui a sua cesta de peixe. E de repente eu compro até alguns peixes para o almoço. Aquele senhor desceu aquela cesta grande das costas e coloca aquela cesta no chão e olha para minha mãe e fala assim: a senhora é uma serva de Deus e a sua amiga não. A mãe falou assim: por que o senhor diz isso? Ele disse: porque eu vi o Espírito Santo de Deus na senhora e não vi nesta outra mulher. E era verdade, minha mãe era nova convertida e a minha tia até hoje não aceitou Jesus. Mas aquele homem, ele estava andando com a cesta de peixe nas costas, mas ele estava dentro da nuvem. Aleluia! E aonde ele estava vendo no discernimento do Senhor. Ele estava ali andando naquele local tão solitário, mas ele estava conectado com os céus. Amado, nós precisamos desconectar de muitas coisas da terra para ter mais tempo de conexão com o céu. Esse é o grande problema que muitos cristãos enfrentam hoje. Eles não têm tempo de se conectar com o céu no tempo suficiente para ter experiência na nuvem da glória de Deus. Nós temos tempo de nos conectar nas redes sociais, mandar tantas coisas que não edificam para tantas pessoas, abrir tantos arquivos que não tem nada que vai nos alegrar, nos edificar, ver tantos vídeos que vêm pelas redes sociais que você tem acesso. Isso toma tanto tempo às vezes, e você está passando dias e dias consumindo isto,
e quando você precisava era de estar na nuvem da glória de Deus. Nós estamos num culto de ensino, amados. E Deus tem falado conosco neste tempo. Ele quer que o seu povo viva dentro da nuvem, não só frequente, mas vivam lá. Você vai subir uma montanha da oração, e quem está orando aqui na madrugada sabe que a montanha é montanha mesmo para subir. Não é isso? Você sobe lá, você entra na nuvem, e quando você desce de lá, louvado seja Deus, todos verão que você esteve na nuvem, porque você traz consigo marcas daquele que falou com você na nuvem de glória. Bendito é o nome do Senhor. Assim era Jesus. Assim era Jesus. Ele era um homem aqui na terra como parecido conosco. Mas veja que até na cruz, ele crucificado, uma pessoa, um ladrão, um malfeitor do lado dele, olha para ele e viu que ele era um homem de nuvem. E disse: oh Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus frequentava uma nuvem de glória, e essa glória tinha um ambiente, o reino de Deus. Amados, mas por que orar? Oramos porque nós estamos neste mundo. E eu vou tomar como base hoje o livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, que diz assim: porque o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Oramos, em primeiro lugar, porque nós queremos intimidade com Deus, mas nós oramos porque o mundo jaz no maligno. Amados, o que significa o mundo jazer no maligno? Significa que nós moramos num ambiente, o ser humano está num ambiente que é um lugar que é uma verdadeira prisão. Não que o mundo seja uma prisão que você não pode ir a Marte, não possa ir a Marte, nem a outro lugar, não é nesse sentido. Ou seja, tem uma prisão para cada ser humano que vive sobre a terra. O inimigo, ele desenvolveu prisões para colocar as pessoas encarceradas. Às vezes você se sente que é livre, mas você é um espírito encarcerado. E todo aquele que é preso, ele tem a sensação de que perdeu a liberdade. E quem perde a liberdade, perde a alegria, perde a chance de fazer movimentos. Então nós vivemos num mundo em que as prisões estão aí. Ah, pastor, mas está na Bíblia? Tá. Quando você olha lá em Isaías 61, que fala: e o Espírito do Senhor está sobre mim, mas fala lá de abrir porta de prisão aos presos. Porque tem muitas pessoas que estão prisioneiras. Elas estão aparentemente livres, mas elas estão prisioneiras. E às vezes, amados, elas estão prisioneiras, não só no mundo, prisioneiras do pecado, mas tem pessoas dentro da igreja que são prisioneiras também. Estão debaixo de prisão. Amados, o mundo jaz no maligno porque aqui é um lugar de cativeiro. Cativeiro é onde a pessoa fica presa, submissa a um malfeitor e sendo ameaçado o tempo inteiro. Mas isso também está na Bíblia? Tá. Se você olhar lá em Isaías 61, lá fala abrir porta de prisão aos presos e liberdade aos cativos. Às vezes você é cativo de uma tristeza, é cativo de uma realidade, de uma doença, às vezes. A doença, ela te colocou num cativeiro e você está lá. E nós temos no nosso meio pessoas assim. Eu estou colocando isso, a enfermidade, mas pode ser no aspecto emocional também. Você vem sofrendo durante muito tempo e você assim: eu me sinto num verdadeiro cativeiro. Você está se consumindo cada dia, porque o mundo jaz no maligno. Então o mundo é um lugar de prisões, o mundo é um lugar de cativeiros, o mundo é um lugar de perdição. Amados, se nós não temos Jesus na nossa vida, nós andaremos. Você pode ser pessoa bem-sucedida intelectualmente, socialmente, economicamente, mas se você não tiver Jesus, você está no mundo perdido. O teu dinheiro não te levará aonde Jesus planejou para a gente. Recentemente morre um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, dono do Banco Safra. Ainda neste ano morre um dos homens mais ricos da Europa, o dono do Banco Santander. Eles tentavam se orientar pela riqueza deles. Então a riqueza que dava direção para eles. Mas um dia o fôlego de vida se esgotou. Amados, e quem não tem Jesus? Você pode ter a maior fortuna deste mundo.
que você é uma pessoa perdida. O mundo é um lugar de perdição. O mundo é um lugar de sofrimento. Você sai, hoje em dia você olha os documentários, os noticiários, você vai perceber que o mundo não é só aquilo que está acontecendo, mas as redes de televisão, elas ampliaram isso, e parece que ela coloca foco em cima daquilo que é destruidor, daquilo que causa dor nas pessoas. Você olha Brasil Urgente, outras coisas mais aí, né, que tem na hora da tarde, das 5, 6 horas da tarde nas televisões, aquilo traz verdadeiras doenças para as pessoas, porque é só em cima de tragédias. Porque o mundo é um lugar de sofrimento. Você sai, você vai nos hospitais, você vai nas prisões, você anda pela rua, aqui em São José, você vai achar pessoas aí pelos sinais aí, pedindo dinheiro. À noite você sobe aqui nessa rua, você vai achar mulheres jovens ainda se prostituindo. E tantas coisas mais. Porque o mundo é um lugar de sofrimento. Mas o mundo também é um lugar de transgressão. Tudo isso advém porque o maligno ele está agindo e, na realidade, ele estimula as pessoas a serem transgressoras da lei moral de Deus. E toda vez que você transgride a lei moral de Deus, é como se você estivesse andando numa rota e você pegasse um caminho e esse caminho fosse todo esburacado, cheio de problemas, cheio de ameaças, e é exatamente isso que o mundo te oferece. O mundo é um lugar de morte. Morte só tem aqui. O mundo é um lugar de tristeza e de dor. O mundo é um lugar de injustiças. O mundo é um lugar de engano. O mundo é um lugar de corrupção. O mundo é um lugar de domínio do mal, como nós lemos aqui. E sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Parece que nós nos acostumamos com a ideia de vivermos no mundo mal. E esse é o problema quando nós não temos uma vida de oração, de contato com a glória de Deus. E você acha que viver no mundo mal é algo muito normal. É algo muito normal você passar numa Cracolândia e ver 600, 700 pessoas se drogando. Você olha e fala, nossa, que sujeira isso aqui. E você passa e vai embora, mas isso aí é o lixo da sociedade, você não está nem aí. Você passa e alguém fala assim, aqui tinha uma grande prisão, ou tem uma grande penitenciária aqui. Isso é normal. Você vê pressões sobre ideologia de gênero para destruir as nossas crianças e alguém fala, mas isso é normal. Você vê que as autoridades brasileiras, muitas delas são altamente corruptas, e você vê o que aconteceu agora na pandemia, quando liberou-se dinheiro para a saúde, a Polícia Federal está que não consegue vencer os inquéritos de pessoas com ele, e a gente olha assim, isso aí é normal. A gente passa todo dia aqui em cima, vê jovens se prostituindo aqui, e a gente olha e fala assim, fecha o vidro do carro, isso aí é normal. São José dos Campos é assim. Mas tem alguma coisa errada. Nós nos adaptamos em viver num mundo onde o maligno reina. Eu me preocupo quando eu vejo a igreja se adapta a viver num mundo onde o maligno tem o domínio. E nós nos sentimos adaptados a esta realidade. Isso é muito sério. Isso significa que nós precisamos frequentar a nuvem para entender o que Deus quer de nós e o que Ele quer que nós façamos neste mundo onde o maligno tem domínio. O maligno, ele é um governante ilegal no planeta Terra. Ele assumiu uma autoridade aqui de governo que Deus nunca deu a ele. E esse é o problema, que nós vamos nos submetendo a todas as regras que o maligno coloca na terra e vamos aceitando isso. Ele vai colocando como se você colocasse você num canto de parede, cada dia ele te pressiona mais e você vai indo, e vai dizendo, isso é assim mesmo, isso é assim mesmo, isso é assim mesmo. Encontrei um casal outro dia, pessoas de bem, e disseram assim, evangélicos. Eles disseram, não, pastor, minha filha agora é adolescente, tem namorados, aí dorme lá, dorme aqui. Eu só falei, olha, usa anticoncepcional para não engravidar. E o resto, eu não posso fazer mais nada. Dentro da casa de um cristão. Sabe o que é isso? Adaptação.
Ou seja, a fornicação está liberada aqui em casa. Só não me traga problemas. Isso é muito grave. Quando uma família tomou uma decisão de que aquela regra de governo moral do maligno, ela tem espaço dentro da casa dele. O que é isso, amados? É que está nos faltando conexão com as coisas dos céus. E nós passamos a aceitar isto como algo normal, natural. Como pastor, e a gente não ministra só em igrejas, nós ministramos em vários lugares nessa cidade e fora dessa cidade, nós ficamos surpreendidos com o que está acontecendo hoje. Amados, eu estive numa reunião numa cidade aí no interior de São Paulo e estive ministrando oração, palavra, e também teve um momento de aconselhamento para um grupo de jovens da faixa de 19 até 24 anos de idade. E eu fui colocado num grupo e tinha esses jovens lá. E Deus me dá uma palavra de uns 20 minutos para aqueles jovens ali. E a pergunta foi: quem está envolvido com pornografia aqui? 3 deles, dos 20 que estavam ali, levantaram a mão e disseram: pastor, nós estamos envolvidos e nós somos jovens, congregamos em igrejas, somos líderes de jovens e nós estamos aqui debaixo dessa prisão. Então eu disse: eu vou orar e Deus vai libertar vocês. Vocês creem nisso? Eu orei por aqueles 3 jovens, mas tinha 17 outros. Esses 3 jovens saíram dali depois que eu orei. A gente estava sentado em umas cadeiras assim em volta. Os 3 ficam no meio e falam assim: quem tem o mesmo problema que nós aqui? E ele estendeu a mão e disse assim: coloque a sua mão sobre a minha mão. E todos os 17 se levantaram e colocaram a mão sobre a mão daquele jovem ali. Eu peguei aquele monte de mãos e comecei a orar. Amados, o que é isso? Reino do maligno dominando numa faixa etária dentro da igreja. O que está acontecendo? Amados, está faltando uma conexão mais fortalecida com os céus. E quando você está em conexão fortalecida com os céus, essas inclinações, elas ficam sob domínio do Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas como o maligno age? É interessante, eu falei que Deus está liberando palavras proféticas, estratégicas para tempo presentes e para tempo futuro. Nós mostramos que o mundo jaz no maligno, mas como o maligno age? O maligno, a sua natureza é má, sempre má, como diz a própria palavra de Deus. Você não vai encontrar bondade no maligno. Por isso o nome dele é maligno, espírito maligno. É aquele que só pensa no mal. Ele só pensa em causar danos. Ele só pensa em causar prejuízos. Ele só pensa em causar destruição. Ele só pensa em causar dor. Ele só pensa em causar desvios. Ele só pensa em causar morte. Ele só pensa em causar você comportamentos que te coloca fora do projeto de Deus. Mas o maligno, como ele é maligno, ele gera o que eu chamo de semente de malignidade. Então existe um lugar, é o inferno, e lá está o maligno, ele gera as sementes de malignidade. Que sementes são essas? Semente da mentira, semente da prostituição, da desobediência, da violência, do ódio, da idolatria, da imoralidade, da injustiça, da feitiçaria, da impureza, dos homicídios, semente da desonra dentro de casa, fora de casa, como autoridades, enfim. Semente da corrupção, da blasfêmia, dos vícios, da confusão, do desamor, da intolerância, do egoísmo, da vaidade, da ganância, do orgulho, do roubo, da incredulidade, da covardia, das heresias, das inimizades, dos adultérios, da anarquia, toda forma de revolta contra todo tipo de organização e também de autoridade, fornicação, aborto, ideologias. Amar, todos esses males, eles são gerados. E o inferno é o ambiente onde lá está Satanás, que é o maligno,
e ele gera isso, e o coração dele é um coração maligno. A mente de Satanás é uma mente maligna. A força de Satanás é uma força para que toda semente maligna, ela prospere. A igreja tem que entender isso. E o maligno, depois dele gera a sua malignidade, ele fala, qual é a área que eu vou agir agora? E ele olha para o mundo e começa a ver aonde tem uma área que ele quer agir. Essa área pode ser um país, pode ser uma região, pode ser uma cultura, pode ser um povo, pode ser um grupo de famílias. Então o maligno, ele gera a semente da malignidade, ele elege uma área. Depois ele estabelece uma estratégia. Como eu vou semear esta semente? Em que momento é o momento mais adequado para eu semear esta semente? Vou dar um exemplo. Semente da imoralidade. Qual o momento mais adequado? Réveillon, Carnaval e outras festas que tem por aí. Então, de repente, ele diz, eu tenho que criar um ambiente para semear a minha semente. Eu vou criar o baile funk. É um ambiente onde eu vou semear. Então, eu tenho que criar o ambiente. Não estou entendendo o que eu estou colocando aqui? Então, ele vê assim, em que faixa etária eu vou lançar essa semente? Por exemplo, a ideologia de gênero é para adulto? Responda, igreja, é para adulto? Então veja que há uma faixa etária que foi escolhida para a desconstrução da identidade. E essa faixa etária é infantil e bem infantil. Não estou entendendo que nós temos algo bem real acontecendo hoje, no meio da nossa sociedade, da sociedade mundial? Quando se fala assim, a semente do aborto, dirige-se a quem? Qual é a faixa etária? Os bebês. Então eu estou mostrando que as sementes da malignidade, elas são geradas, elas vêm a uma região, e às vezes, para aquela região aceitar aquela semente maligna, o que vai acontecer é que o parlamento vai ter que aprovar uma lei para permitir isso. Para isso, terá que haver uma influência maligna no parlamento para que libere uma lei para que a semente da malignidade, ela prospere. Igreja, estão entendendo o que nós estamos colocando? Nós falamos aqui a respeito que o mundo jaz no maligno, como o maligno age, as sementes que ele gera, a área que ele escolhe, e agora uma estratégia. Porque às vezes, para uma malignidade ser imposta, tem que ter uma lei. Às vezes, para uma malignidade ser imposta, um magistrado tem que tomar uma decisão favorável. Às vezes, para que uma malignidade prospere, professores de escolas têm que ser os agentes que vão propagar aquela semente maligna. E veja só, o maligno gera malignidade. Ele estabelece uma área onde ele vai atuar. Ele estabelece uma estratégia, uma faixa etária. De repente usa uma autoridade, usa parlamentares, usa magistrados, usa professores, usa pessoas de influência. Mas veja só, isso é estratégia. Mas o maligno, ele agora ativa as hostes espirituais da maldade, que está em Efésios 6. E ele chama demônios e diz, vocês agora vão numa área que eu já elegi, e vocês vão levar essa malignidade para lá, e vão implantar a semente da malignidade lá. E esses elementos, eles saem. Mas quando chega aqui na terra, eles precisam de corpos humanos. Para que ele possa executar aquela ação de malignidade. Para isso, você pode usar um artista, um influenciador. Pode ser um artista, um político, um professor, um jornalista, um ativista, um escritor, um roteirista.
E ele usa pessoas. Então ele coloca aquela semente da malignidade, esses demônios, que nós chamamos de hostes espirituais da maldade, ele coloca essa semente da malignidade no coração de algumas pessoas e diz: vão e sejam prósperos na implantação da nossa malignidade. E os demônios ficam atuando naquela área, encorajando aqueles agentes humanos a lançarem a semente. E aí entra um professor dentro de uma sala, de uma universidade, e diz: todo mundo aqui que não é socialista está fora. Porque ele é um agente. E ele está querendo plantar uma semente no coração das pessoas. E aqui quem não aceitar, não é isso? Está fora, é alienado, não entende de nada. E coloca toda a classe contra aquele que não aceita. Porque ele está trabalhando uma estratégia maligna para fazer com que aquela semente, ela prospere ali. E isso você vai encontrar essas hostes espirituais usando organizações, governos, dominações. Eu falo de dominações, amado, às vezes a gente tem áreas da sociedade que são dominadas, não é nem por governo. Às vezes é uma ONG, que ela tem uma certa influência e ela então define. Ou outro tipo de organização humana. Pode ser uma cultura, partidos políticos, imprensa e mídia, entretenimento, até a área da educação. São exatamente nesses ambientes em que a semente da malignidade é lançada para que ela venha a prosperar. E como barrar isso? Só o poder de Deus na vida dos crentes que oram para deter a força de hostes espirituais da maldade. É por isso que Jesus orava. E vocês veem que o inimigo andava de longe observando Jesus em todos os tempos, mas ele sabia que Jesus tinha uma autoridade, porque Jesus era conectado com o reino dos céus, Jesus não abria mão disso, e por isso o inimigo sabia que ele não podia enfrentar Jesus. Mas ele pode enfrentar muitos crentes hoje, cuja conexão é tão frágil. E você não sabe por quê que o pecado anda tão de perto em você, e você acha isso, que o pecado transformou-se num problema, não mais em algo que te separa de Deus. E às vezes nós estamos vivendo um tempo, amado, de friezas espirituais, tempo de dificuldades, tempo às vezes que a gente não consegue avançar. Você assim, por quê? Amados, vou dizer uma coisa para tristeza nossa: dentro de igrejas tem sementes malignas prosperando. Dentro de igrejas evangélicas tem sementes do maligno prosperando. Dentro de casamentos, na vida de jovens, na vida até de obreiros, de líderes, que deram espaço. Todos no mundo são afetados pelo maligno. Pessoas, famílias, igrejas, governos e nações, todos são afetados. Por isso nós oramos, amados. Por isso Jesus ensinou a gente a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Todo cristão tem obrigação de orar e se submeter ao reino de Deus. Quando você entra na nuvem de oração, você está dizendo: Pai, eu dependo do teu reino, eu quero o teu reino, eu quero ser um agente do teu reino, porque o reino do mal está agindo, e você vê as notícias por todos os lugares, todas elas relacionadas com a ação do mal. Estamos em um ambiente de guerra espiritual permanente. A igreja não se tocou nisso. Porque uma das coisas que o diabo faz, e Deus nos mostrou isso nesse ano, ele lança uma nuvem de cegueira, para que as pessoas não vejam o mal. Só vê quem está na nuvem que Deus dá o discernimento e mostra onde o maligno está. Amados, quantos de nós aqui está brigando contra o vento? Quantos de nós aqui, eu vou falar no sentido figurado e você vai entender, estamos brigando com as folhas das árvores porque elas balançam, mas o diabo está agindo lá na raiz e você não está vendo. Você só chega lá com a oração.
E quando você se aproxima de Deus, Deus te revela. Às vezes o diabo está causando um dano dentro da tua casa, está causando um dano na tua fé, está causando um dano na sua família, está causando um dano no teu ministério, e você está olhando, achando que é contra as pessoas. Mas o diabo está agindo na raiz, ocultamente, e você só vai ver isso na medida em que você orar, você jejuar, e o Senhor vai te revelar. Sem isso, você não vai ver, continuará lutando com as folhas, quando o problema está na raiz. Oramos porque estamos no mundo que jaz no maligno. O maligno, ele é invisível. Jesus está dizendo, busca a mim, que eu vou dar visão espiritual para vocês enxergarem essa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Jesus, ele quer tirar de nós toda a venda dos nossos olhos, para que nós não só vejamos as coisas naturais, mas que nós possamos ver também o mundo sobrenatural. A igreja que ora, o diabo sabe, e ele foge dessa igreja porque ele sabe que tem uma autoridade ali, os crentes exercem autoridade sobre ele, como diz a palavra, pisarão escorpiões e serpentes. Mas uma igreja que ela não tem o hábito de orar, de buscar ao Senhor, é uma igreja frágil, é uma igreja onde o inimigo, ele sabe que ele tem espaço para lançar as sementes da malignidade. Aí você vê igrejas que têm tanto divórcio, igrejas que têm tanto pecado de fornicação, igrejas que têm tanto pastores sendo excluídos por adultério. O que é isso? É o ambiente da baixa conexão com o reino de Deus. Porque tem tantas pessoas esfriando na fé, nos tempos de hoje, debaixo dos bombardeios que o maligno coloca sobre a vida das pessoas, sobretudo dos cristãos. Amados, porque nós hoje estamos muito ocupados para orar. Nós poderíamos estar com a nossa igreja cheia hoje, porque é culto de ensino. Mas não por quê? Porque existe uma baixa aderência à palavra de Deus. Nós trocamos, e vou dizer uma coisa, 90% dos crentes trocaram este momento de estar aqui por uma televisão, ou por uma rede social, ou por uma coisa tão fútil. Eu sou profeta de Deus, e essa é a palavra: deixe as coisas fúteis e volte-se para Deus. É tempo de você buscar o Senhor. Você cuja família está em dificuldade agora, em crise, porque tem uma brecha e você deixou aberto, e o inimigo entrou e lançou uma semente lá, e você não tira ela de lá, porque você não tem forças. Deus está convocando uma igreja para ser a igreja que ora. Deus está convocando famílias, sejam famílias intercessoras. Deus está convocando líderes, sejam líderes, homens e mulheres de oração. Deus está convocando juventude, crianças, adolescentes, para serem homens, mulheres, ainda na tenra idade, que descubram a necessidade e a dependência de buscar ao Senhor e de viver debaixo do governo de Deus. Amados, o mundo que jaz no maligno, ele não brinca de ser maligno. O maligno não faz ensaiozinho sobre as nossas vidas, ele vem para nos destruir. A primeira brecha que a gente deixa, ele vai entrar e vai destruir. Igreja do Senhor Jesus, reaja. Reaja em nome do Senhor Jesus. É tempo de clamarmos ao Senhor, é tempo de nos achegarmos ao santuário do Senhor, é tempo de derramarmos o nosso coração, a nossa alma na presença do Senhor, porque dias difíceis virão. O Senhor Jesus, usando da sua graça, da sua benignidade, está preparando um povo, através da ministração de palavras estratégicas, palavras proféticas, para tempos presentes e para tempos futuros. Receba essa palavra, homem, receba essa palavra, mulher, e reaja. É tempo de reagirmos, é tempo de clamarmos ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. É tempo da igreja subir o monte e entrar na nuvem da glória de Deus. É tempo, é tempo, é tempo.
Igreja, não veja com indiferença esta palavra, porque esta é uma convocação do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho andado por algumas cidades fora aqui de São Paulo, tenho visto igrejas que estão lutando, buscando ao Senhor para receberem grandes avivamentos, e elas receberão. Mas vejo igrejas que estão longe do propósito de Deus. Que essa noite o Espírito Santo quebre todo espírito de religiosidade que tem nos colocado no chamado cativeiro religioso. Eu vou à igreja, se eu não for, o pastor vai perceber a minha ausência, então eu estou lá por causa disso. Amados, eu sou apenas um cooperador nesta obra. Não venha na igreja por causa do pastor. Venha porque Deus está te convocando. Se você vier na igreja por causa do pastor, você vai estar perdendo o seu tempo. Eu não tenho nada para te dar. Mas aquele que declarou que Ele é o teu Pai Celestial, Ele tem prazer em sentar contigo quando você entra na nuvem, atendendo o chamado dele. Veja que Moisés, ele entrou na nuvem na primeira vez, foi por chamado de Deus. Disse: Moisés, sobe aqui. Mas veja que depois, Moisés, quando tinha algumas causas complicadas, e o tabernáculo já estava construído, Moisés, ele entrava no tabernáculo, e quando ele entrava, a nuvem estava lá. Veja que o ambiente da glória de Deus passou a ser a sala de audiência de Moisés. Vamos estabelecer a nossa casa como ambiente da glória de Deus. Vamos estabelecer as nossas vidas como ambiente da glória de Deus. Vamos estabelecer esse templo como ambiente da glória de Deus. Mas eu e você temos que tomar um posicionamento, amados.